Graça e paz, meus irmãos. Vamos neste momento à meditação sobre uma palavra escrita no primeiro livro dos Reis, no capítulo 15, no capítulo 17. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, de 1 a 7, onde está escrito assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem chuva nem orvalho haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém. Esse evento aqui, esse trecho, acontece exatamente no momento terrível de decadência espiritual de Israel. Porque Acabe tinha feito um casamento político. Ele casou com a filha do rei do Tiro, a prima irmã do capeta, Jezabel. E quando Jezabel vem com ele para Israel, ela veio com o único intuito: destruir o culto ao Senhor Deus de Israel. E para destruir, ela teria que matar todos os profetas. Porque um povo não pode seguir a Deus se ele não ouvir a palavra. E quem fala a palavra são os profetas. E profeta morto não fala. Então ela ordenou a matança de todos os profetas do Senhor Deus, porque ela tinha um único sonho, um único desejo, uma única missão, que era instalar o culto a Baal dentro de Israel. E quando assim o povo estava todo voltado para Baal, ela tinha dado ordem para matar os profetas. Deus estava tão entristecido com aquela nação. Levanta-se um profeta, Elias de Tesbe. Não sabemos quem é o pai, quem é a mãe, só que ele era de Tesbe. E Deus então assim encontra na terra um coração que pulsa junto com o coração dele. E Elias queria o povo de volta para Deus. Elias queria a sua nação de volta para Deus. Ele sentia a dor que estava no coração de Deus. Por isso Deus encontrou esse coração. Ele foi a Acabe. Quando pensavam que todos os profetas estavam mortos, ele foi a Acabe e diz para ele: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Olhe, o que ele decretou? Seca. Deus vem e diz para ele: retira-te e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Fez segundo a palavra de Deus, ficou ali e habitou ali, fronteira ao Jordão. Os corvos traziam de manhã pão e carne ao anoitecer. Mas, de tanto não chover, chegou uma hora
que também a fonte secou. Querite é uma palavra que significa aliança. Elias é um homem que se levanta no momento de tremenda decadência espiritual. Ele quer avivamento. Ele quer que o povo volte para o Senhor Deus de Israel. É o desejo do coração dele. Ele é um avivalista. Mas como ele será? Então, já que o coração dele se volta para avivamento, Deus vai prepará-lo para ser o canal de avivamento. Primeiro, vamos começar por querite. Querite significa aliança. É lugar de aliança. Nós precisamos saber que o nosso Deus é um Deus de aliança. A Bíblia é um livro de aliança. Nós somos um povo de aliança. Então, Elias vai aprender o que é aliança. O que ele tem que aprender? Quem é o Deus a quem ele serve. E Deus vai ensiná-lo que ele está servindo a um Deus fiel. O que vai valer aqui é a fidelidade de Deus. Como? Nós sabemos que o corvo é um animal que não entrega comida. E que ele toma a comida do bico dos seus filhotes. Se o filhote tiver com muita fome, conseguiu uma comida, ele toma a comida do bico do filho. Ele é um animal voraz por comida. Mas Deus disse, os corvos vão levar pão e carne de manhã, pão e carne de tarde. Elias viu acontecer. De manhã chegavam os corvos com pão e água. E de noite, corvos, pão e água. Tá vendo? Ele teve que aprender que quando Deus promete, até corvo obedece a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é fiel. Que Deus é fiel à sua palavra. E quando ele vê isso acontecer, todos os dias ele testemunhava da fidelidade de Deus de manhã e de noite. Mais de um ano assim, Deus ensinou a Elias sobre a sua fidelidade. Deus diz, olha, assim como descem do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam sem que antes reguem a terra, e a fecundem, e a façam produzir para dar semente ao que semeia e pão ao que come. Assim é a palavra que sai da minha boca, não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus é fiel à sua palavra. Então, querite é lugar de aliança. É lugar de fidelidade. E Deus, então, leva o seu profeta ali. Já que ele quer ser o canal de aliança, você vai primeiro me conhecer. Saber que eu sou um Deus de aliança, que eu sou um Deus fiel. Aí, secou a água da fonte. Então, Deus diz para ele, olha, retira-te daqui. Nós precisamos aprender. Deus é fiel à palavra dele. Muitas pessoas acham que Deus vai ser fiel à minha palavra. Quem sou eu? Eu digo uma maluquice e Deus vai assinar embaixo? Não. Eu vejo muitas vezes, aí eu vou dirigindo pela estrada e vejo, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel a quê? Deus é fiel a ele. Havendo prometido, ele vai cumprir. Se Deus falou, eu posso descansar. Deus tem promessas absolutas e tem promessas condicionais. Se a promessa é absoluta, eu não tenho que me preocupar. Deus vai cumprir, mas se ela é condicional, ele diz, por exemplo, se quiseres e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Se você obedecer, você vai comer. Se não, não.
Um dos versículos de promessa condicional muito recitados hoje, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Então nós precisamos saber que Deus é fiel à sua promessa. Se ele fez a promessa condicional, você fizer a sua parte, pode ter certeza que ele vai fazer a dele. Mas às vezes tem promessas que são absolutas. Tanto faz você fazer ou não fazer, ele vai fazer. Porque ele diz que vai fazer. Quando ele prometeu para Eva, lá no Éden, eu porei inimizade entre a tua descendência e a descendência dele, te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. Pronto. Não dependia de Eva, não dependia de ninguém. Deus disse. Ele fez a aliança. Depois, no capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, está escrito: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus prometeu a Eva. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 4. Nós precisamos saber, quando Deus, ele fez a promessa a Abraão, não foi condicional. Abraão dormia. Abraão fez o sacrifício todo, depois ele caiu em profundo sono. E Deus fez a aliança com Abraão. Abraão estava dormindo, Abraão não prometeu nada. Deus fez aliança com ele mesmo ali, sozinho. Lógico que tinha que se cumprir, por causa da fidelidade de Deus. Precisamos abrir os nossos olhos. Querite, é o primeiro passo da preparação de um profeta que quer ser canal de avivamento. Nós falamos tanto em avivamento. Queremos tanto avivamento. De que forma estamos sendo preparados? Nos aviões de primeira classe? Com os melhores restaurantes? Nos carros mais caros? Nas melhores mansões? Evitando os pobres? Será que é assim que se prepara um avivalista? Alguém que está interessado no plano de Deus, porque quem aviva é o Espírito Santo. Mas nós precisamos aqui na terra fazer o trabalho preparado. Avivamento é um trabalho que é feito por Deus, de mãos dadas com o homem. Nós semeamos e Deus manda a chuva. Tem um momento em que 3 reis foram para a guerra. Acabou a água. Eles foram buscar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu disse: olha, cavai covas e covas no deserto, e acontecerá que vocês não vão ouvir barulho de vento e nem ruído de chuva. No entanto, as covas se encherão de água. Isso significa, nós abrimos covas pela oração. E Deus manda a chuva em cima da cova que abrimos. Portanto, o avivamento é um trabalho do Espírito, mas nós preparamos. A chuva que desce é a água que já subiu. A água sobe, ela evapora da terra, depois ela desce como chuva, símbolo do Espírito. Por quê? Nós mandamos muita água pelas nossas orações. Mandamos água até a hora que Deus devolve esta água, cobrindo a terra, como as chuvas de Pentecostes que encharcaram a terra para o plantio da palavra na igreja primitiva. Precisamos saber, Querite é lugar de aliança. É o primeiro lugar onde Deus leva o profeta para ele aprender que Deus é fiel. Para ele aprender e conhecer o Deus a quem ele estava servindo. Querite, lugar de aliança.
o profeta vai conhecer a fidelidade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.